semana aí sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, mas vou começar pelo Américo, que está em Bruxelas, acompanhando de perto todas as negociações desse acordo que há 25 anos é negociado, mas parecia que ia, mas nessa semana, né, Américo? Não foi, não sei se você foi a Bruxelas achando que poderia ter alguma notícia para reportar ou se você já sabia que ia melar. Eu imaginava que ia melar porque no domingo dessa semana a França pediu o adiamento da votação, né? Depois a Giorgia Meloni, na quarta-feira, que era o dia que eu estava vindo para cá, também disse que era prematuro, eu queria enfatizar essa palavra, prematuro, assinar esse acordo, porque ele está em discussão há apenas 25 anos, então é prematuro demais você assinar agora. A escolha da palavra é uma coisa assim, né? As palavras importam em diplomacia, mas enfim. E eu imaginava que também a gente ia ter confusão aqui, porque os fazendeiros da Europa inteira estavam vindo para cá para protestar. E eu encontrei, de fato, gente de muitos lugares da Europa. Lituânia, Polônia, Itália, muitos, França. Desculpem as pessoas passando atrás, é que eu estou no lobby do hotel onde eu estou hospedado aqui. Deu para ver eles passando com uma batatinha, uma cervejinha ali atrás, aí em Bruxelas, mas está tudo bem. O que eu não esperava era que acontecesse toda a confusão que aconteceu ontem, né? Que eles, de fato, baixariam aqui, viriam com os tratores. Uma vez por ano acontece isso, né? Os agricultores baixam aqui em Bruxelas para reclamar contra ameaças de corte de subsídios, ameaças de mudança na política agrícola comum da União Europeia. Lembrando que a União Europeia protege absurdamente os seus agricultores, né? A maior parte do orçamento, o maior item do orçamento da União Europeia é justamente ajuda para os agricultores. Eu não esperava aquela confusão toda que deu ontem, muita pancadaria, gás lacrimogênio, fogo, etc. O que só mostra que os agricultores não estão dispostos a bancar esse acordo de jeito nenhum. Então, quando a União Europeia disse, como disse hoje, que pretende assinar esse acordo talvez no ano que vem, eu não estou acreditando muito, porque se a ideia é vamos esperar mais algumas semanas dentro de um acordo que está há 25 anos sendo discutido, para a gente convencer os agricultores da Itália e da França que o acordo é legal, não vai acontecer. Então, acho que é uma ducha de água fria bem grande, de fato, não só no governo brasileiro, que realmente trabalhou muito por esse acordo, mas na possibilidade de ter esse acordo. Eu lembro na França, né? Até já comentei isso em outros episódios, que os diplomatas falavam esse acordo não vai sair. Eles falavam assim com muita convicção que eles achavam que não iam ver esse acordo sair durante a vida deles, assim, porque justamente falavam muito dessa resistência da França, a França que tem 60 milhões de habitantes, mas 400 mil agricultores ali que são muito vocais, né, em mostrar a sua oposição. E, Lori, queria que você também desse o teu parecer. Sei que você também cobre esse acordo de perto faz muito tempo, tem fontes no Mercosul, na União Europeia. Quais são tuas apurações aí? O que você acha que pode acontecer daqui para frente? Eu cobria a Cimeira, no Rio, em 1999, que lançou as negociações. Minha filha de 26 anos não tinha nascido ainda. E eu ontem recebi uma carta de 3 diplomatas que dá para dizer que dedicaram a carreira deles a essa negociação, que são o Jório Dauster, né, que foi embaixador do Brasil na União Europeia, entre outros muitos cargos, mas sempre relacionados a isso, o Guillermo Valles, que é do Uruguai, que foi vice-chanceler uruguaio, foi embaixador no Brasil, e também o Manuel Maria Cáceres, que foi também vice-chanceler no Paraguai. Os 3 estavam na conferência de 1995 em Madrid, que lançou a ideia do acordo. E o título da carta é Ça suffit, ou seja, em francês dizendo basta, né? Enough is enough. Eles fizeram a carta em várias línguas. E eles diziam o seguinte: olha, a paciência estratégica também tem limites, não pode ser por tempo indefinido. Quem perde mais é a União Europeia, porque é a credibilidade da União Europeia que está em jogo. Quem é que vai
se lançarem negociações com a União Europeia, sabendo que elas podem demorar 26 anos e depois não se materializarem num acordo, né? E realmente, essa última salvaguarda deles, que era assim, se aumentarem as importações, as nossas importações de produtos agrícolas do Mercosul, 5% em média ao longo de 3 anos, a gente pode suspender o acordo de preferências tarifárias. Gente, eles querem fazer um acordo com o Mercosul e não querem que as importações aumentem 5%. E mesmo assim o Mercosul aceitou isso, o Brasil aceitou, porque quer que saia um acordo. E isso tem uma dimensão geopolítica hoje, geoeconômica, né? Porque a União Europeia ela enfrenta negociações muito duras com os Estados Unidos, né? Tensões comerciais muito grandes com a China também, que está entrando muito fortemente no mercado europeu de automóveis, que é um mercado super estratégico, né? Era um dos mercados em que os europeus tinham uma grande competitividade, basta olhar nas ruas do Brasil e até mesmo dos Estados Unidos, muitos carros europeus, e são os carros mais, né, bacanas, né, luxuosos, e também os populares, eles estão em todos os segmentos e tal, e a China está entrando com tudo lá, né. Então, nessa carta, esses 3 diplomatas, que são embaixadores aposentados, dizem a gente tem que se voltar para a Ásia-Pacífico, né? E ali realmente tem, agora sou eu que estou dizendo, tem muitas oportunidades ali, né? Indonésia, o Brasil está negociando com a Indonésia, o Mercosul está negociando com a Indonésia, né? Você tem Malásia, Vietnã, Tailândia, né? Tem a Austrália, né? Bom, a Austrália a gente não tem muita complementaridade, somos concorrentes, né? A Austrália, aliás, ela negociou 4, 5 anos com a União Europeia. Quando ela viu que a União Europeia não queria, falou, então tá bom, deixa para lá. E abandonou as negociações. Era o que a gente devia ter feito, né? Mas aí a gente teria sido responsabilizado, né? Mas tá aí. Eu ainda acho, assim, que seria bom para nós a gente derrubar as nossas tarifas. Elas são altas demais. São muito mais altas do que as da União Europeia, do que as dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão na média, estavam, né, antes dessas tarifas do Trump, 2,5%, União Europeia 4%, 7%, e a nossa 13% em média. A gente tem tarifas muito altas, a gente tem ações antidumping que não são pertinentes, a gente tem burocracia, né, muito grande. Fazer comércio com o Brasil é duro, e isso nos prejudica a nossa capacidade de inovação, o nosso acesso à alta tecnologia, falando de computadores, de equipamentos, de celulares, de tudo, é tudo muito caro aqui no Brasil, né? Então, seria bom para a gente, mas nesse caso especificamente, eu acho que realmente não dá para unilateralmente, né, seguir adiante se não vamos ter acesso ao mercado europeu, um aumento no acesso, né? Mas acho que derrubar as nossas tarifas acho que é importante de qualquer maneira. O Américo quer complementar uma coisa, só que antes eu queria colocar aqui as interações. O Genilson falou que, antes de tudo, queria parabenizar a excelente cobertura dos protestos feita pelo Américo e o cinegrafista do Américo. Também falou que o Israel, perdão, falou que ficou preocupado quando viu o Américo no meio do fogo e do pessoal com as bandeiras. Falou para tomar cuidado nessas aventuras, Américo. Ele tem razão, eu me posicionei muito mal, a chefia vai ficar louca comigo agora, mas eu me posicionei muito mal ontem, porque não estava, o clima começou a esquentar justamente quando eu tinha acabado de fazer a conexão com São Paulo, porque estava pegando fogo ali, tinham feito barricadas, mas a polícia não tinha aparecido, não tinha tido bomba nem nada, então eu estava lá mostrando o fogo, mostrando os manifestantes, e de repente a polícia começou a atirar as bombas de gás lacrimogêneo, ou seja, eu estava no pior lugar possível, né? Na linha de tiro do gás lacrimogêneo da polícia. Mas o que eu queria complementar, e a análise do Lorival é perfeita com relação à dificuldade de se fazer comércio com o Brasil, etc. Mas esse processo também nos mostra que a União Europeia, e o Lorival também mencionou isso, perde muita credibilidade nesse processo, e num momento em que
a gente está vendo toda essa situação aí do livre comércio sendo atacado por todos os lados, especialmente pelo presidente Donald Trump. Era uma grande oportunidade de mostrar um tipo de reação. A União Europeia não fez isso. E tem uma outra coisa, os europeus, quando você fala com os líderes europeus, os diplomatas, eu tenho uma sensação, às vezes, de que eles acham que eles têm uma espécie de um monopólio da virtude. A União Europeia está sempre certa, a União Europeia não é autoritária como é a Rússia e a China, não toma decisões unilaterais como os Estados Unidos, pensa no meio ambiente, pensa em tudo, mas ela não consegue agir. E ela não tem esse monopólio que muitos deles acreditam que eles têm. Então, eles sempre têm uma certa superioridade. A gente vê isso em muitas negociações diplomáticas que envolvem a União Europeia. Eles aparentemente estão sempre achando que eles estão um degrau acima ali das discussões. E isso não é verdade. E só para terminar, eu acho que a gente até conversou nos nossos grupos, né, Pri, um pouco de otimismo achar que a União Europeia ia chegar num acordo quando você tem as duas maiores locomotivas do bloco, Alemanha e França, em posições contrárias. Quando os dois estão juntos, a União Europeia vai e decide o que eles decidem, porque são os dois países que dão as cartas na União Europeia, Alemanha e França. Quando eles tomam uma decisão, eles vão em frente. Era isso que desagradava tanto os britânicos e acabou dando infelizmente, do Brexit, porque eu acho a União Europeia uma coisa muito civilizatória, muito positiva, mas quando você tem um racha entre os dois, Alemanha e França, tudo se paralisa, e foi isso que aconteceu com o Mercosul. Pois eu lembro que antes de começar esse avanço aí mais recente para o acordo, o que já se falava era que o acordo seria mais positivo até para os europeus do que para os brasileiros. Isso já se fala há muito tempo, né? As matérias-primas do Brasil, a tarifa é de 0% a 12%, bens de capitais 12% a 16%, bens de consumo 18% a 20%, e no caso da União Europeia as tarifas de importação ficam abaixo de 5%. Portanto, se a gente pensar assim, na matemática do acordo, né, ia entrar mais produto europeu no Mercosul do que o contrário. E antes de ter esse avanço aí mais recente, que agora não se concretiza, mas já havia uma aproximação, por exemplo, do Uruguai com a China, né? O Lori falou sobre isso, dessa aproximação. E agora a gente tem no cenário também esse isolamento dos Estados Unidos. Está certo que uma parte das tarifas, os Estados Unidos estão recuando nesse momento, mas, Lori, queria perguntar para você como fica o xadrez global desse novo cenário em que o acordo Mercosul e União Europeia se insere, né? Então, a gente tinha ali há alguns anos um cenário em que Estados Unidos estava ali inserido no mercado global, agora a gente tem um cenário em que os Estados Unidos estão se isolando, a Europa também está se isolando. Como que ficam os países latino-americanos, o Brasil e os países asiáticos, né, nesse novo xadrez? Exato, porque essa é uma resposta, no fundo, a um ressentimento de uma parcela representativa das populações da Europa e dos Estados Unidos que se sentiu prejudicada pela globalização, pelo livre comércio, por causa da ida, da transferência das indústrias para a Ásia. E o Emmanuel Macron, ele acredita no livre comércio, ele é um liberal na economia, ele foi banqueiro, né? Ele foi executivo do Rothschild, né, no banco, e tentou fazer reformas e conseguiu fazer algumas reformas na França, liberais, né? Mas agora ele está acuado, porque por causa da competitividade das teses protecionistas, tanto da direita quanto da esquerda na França, né? E isso acontece em outros países também, né? Então, nesse contexto, quando a Ásia aprendeu a jogar o jogo criado pelo Ocidente, né, o jogo do livre comércio, o jogo da competitividade, o Ocidente quis mudar as regras, né, quis abandonar o jogo, esse jogo, né. E a pandemia teve um papel nisso também, da sensação da dependência das cadeias de valor, de coisas muito sensíveis como alimentos, fármacos, chips, produtos industriais e tal, tudo aquilo que compõe a vida moderna
estava dependente de uma cadeia de valor de cauda bastante longa, que estava fortemente fincada na Ásia, né? E com relação aos alimentos também, na América Latina e na Austrália, na Oceania. Então, como que fica? A gente ainda tem que fazer uma tarefa de casa aqui no Brasil. Acho que a gente não está com uma inserção boa na nova ordem geoeconômica, porque, por causa do que eu falava anteriormente, é um país ainda muito protecionista, com umas teses nacional-desenvolvimentistas, sem ter os recursos de educação, de tecnologia, de saneamento, de saúde, de uma melhor distribuição de renda, que pudessem levar ao que a Coreia do Sul conseguiu com teses nacional-desenvolvimentistas, o Japão também, né? Os Estados Unidos também desenvolveram a sua indústria lá atrás com proteção, com subsídios e tal, e a China também, né? Então, primeiro, acho que a gente tem que limpar a nossa agenda, fazer as nossas reformas, atender aos requisitos da OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, para nos tornarmos mais eficientes, né? E termos um ambiente de negócio mais favorável. Hoje em dia, quem empreende no Brasil é meio doido, porque 15% ao ano de juros, você está dizendo que você vai ter uma margem acima de 15% ao ano? Qual negócio que tem margem acima de 15% ao ano? Cocaína, né? Crime. Então, indústria, agricultura, é muito difícil de andar, empregar gente com essas leis trabalhistas que a gente tem, enfim. Mas, dito isso, se a gente fizesse essa tarefa de casa e partisse para a Ásia-Pacífico, a gente não é um país pacífico, do Oceano Pacífico, né? Mas a gente tem que encontrar uma forma de engancharmos naquela parceria do Transpacífico ali, porque ali está um mercado fabuloso, né? E que tem muita complementaridade, é um mercado sedento de alimentos e tal, e a gente tem aí onde navegar. O mundo está crescendo para aquele lado e a gente poderia aproveitar isso. Esse efeito que você falou, Lori, tem até